José. Estamos aqui ao vivo, transmitindo online para vocês que estão aí seguindo a gente no canal da Recriação Magazine. Tudo bem? Estamos aqui mais uma vez para o nosso bate-papo. E agora, José, com a neuropsicopedagoga Mônica Cristina Monge, né? Então tem gente que não assistiu outro episódio, que vai se apresentar para todo mundo saber quem é você. Meu nome, eu sou mais conhecida como Mônica Monge, em alguns lugares eu sou conhecida como Nana, e a minha área de estudo é criança, gente, mas eu gosto mais de estudar criança e adolescente. Sou neuropsicopedagoga, atuo hoje em escolas, em diversos lugares, mas gosto muito de conversar com gente, falar sobre gente. Então, e agora José vem para isso. E agora José desta semana, né? A gente tem gravado e agora José toda semana. Foi um convite da Recriação Magazine. E o Agora José dessa semana a gente vai falar para essas famílias, para essas figuras que são chamadas de mãe, para essas mães, para esses pais, para essas vós, para essas tias. E a gente vai falar um pouco desse medo de mãe hoje. Lembrando que a gente está gravando, pode estar assistindo em qualquer momento, mas a gente está gravando aqui numa quinta-feira de manhã, da quinta-feira que antecede o Dia das Mães, né? Porque a gente optou por fazer esse tema, falar sobre as famílias, sobre a figura materna aí. Nós estamos aí próximo, domingo agora, é Dia das Mães, então esse um programa aí especial para o Dia das Mães. Então você está assistindo aí, agora ao vivo, ou na gravação, tem um foguetinho, um aviãozinho aqui embaixo, você pode indicar para alguém que seria importante, que está lá com dificuldades, né, de administrar a vida familiar, que não sabe, não sei o que fazer com meus filhos, não sei o que fazer com meus sobrinhos, meus netos. Então, encaminha para essa pessoa. Outra estratégia que você pode fazer é colocar o nome da pessoa. Você colocar @pudim_com_limonenei aqui embaixo, por exemplo, que é o meu perfil, a pessoa também recebe, né, um comunicado de que esse vídeo está no ar. Esse vídeo também vai estar no ar, ele vai estar gravado, para quem não assistiu aqui ao vivo, e ele vai estar lá no YouTube. É só digitar lá, Recriação Magazine no YouTube, vocês vão encontrar a gente no YouTube, no Instagram ou no Facebook, tá bom? Vocês encontram nessas 3 mídias esse vídeo gravado. A gente já tem outros 4 episódios, esse é o 5º episódio, é o 4º, que o primeiro foi só um convite. 4º episódio, e a gente então vai começar nosso bate-papo. Acompanhe, recomende, curta e participe, né? É muito importante que você mande aí dúvidas que você tem, sugestões de temas pra gente conversar aqui. A gente sabe que tem tantos pais, tantas mães. A gente não faz só para pais e mães, tá? Isso vai ser voltado para a família, mas a gente também tem os profissionais, né, que estão nesse momento complicados, né, de não sei o que eu faço com a minha sala de aula, não sei como que eu faço com as crianças lá no acampamento, não sei como que eu faço na festa infantil. A festa infantil não é mais igual era antes, então a gente vai, a gente tem alguns episódios que a gente fala de maneira geral para profissionais que atuam com crianças, com adolescentes, com gente de maneira geral, e a gente sempre fala também para os pais, tá bom? Então a gente, você é pai, se você é profissional, fica aí junto com a gente o tempo todo, tá bom? A gente pensou em dividir um pouquinho, assim, né? Lá no YouTube vai ter, né? Já vai ter algumas coisas assim. Agora José para as famílias e agora José para os profissionais, mas eu acho que vale a pena a gente acabar vendo tudo. Mas vamos para o nosso tema de hoje. É que a gente teve alguns pedidos de pais de socorro, né? A gente tem muitos amigos que são pais e a gente teve muita gente pela internet, né, que nos pediu ajuda. Então a gente vai fazer essa bifurcação. Algumas vezes a gente vai fazer para pais, algumas vezes a gente vai fazer para profissionais. A gente avisa no comecinho e a gente vai ter 2 playlists diferentes lá para você assistir o que você quer. Dessa semana vai ser sobre esse medo. A próxima a gente vai falar um pouquinho sobre essa rotina, né, dessa criança que esteve. Então, vamos lá. Eu fiquei pensando um pouquinho hoje, né, sobre esse ser mãe, né, e esse medo quando a gente tem os nossos filhos, ou quando a gente está cuidando de alguém. A gente tem tanto amor, tanto amor, tanto amor, e a gente demonstra tanto amor, e a gente tem medo de perder, medo de errar, medo de machucar, né? Medo
de ir para um caminho tão diferente, porque é tudo tão desconhecido, que esse medo acaba fazendo com que a gente coloque essas crianças num domo, com que a gente faça tudo por essas crianças. Então, a ideia desse bate-papo é essa mãe. E aí, nessa pandemia, porque agora o José tá falando, né, dessa retomada de pandemia, então eu fui mãe, eu tive um bebê na pandemia, ou eu tive o bebê e aí logo entrou essa pandemia, e aí eu me dediquei a esse filho o tempo inteiro, né? O tempo inteiro eu estava em casa, ou eu estava trabalhando em casa, ou eu perdi o emprego, né? Não estava mais trabalhando, fiquei em casa. E aí eu passo a viver a minha vida inteira para cuidar deste meu filho. E o filho é a projeção de tudo de bom que a gente quer, do nosso melhor. A gente projeta o nosso melhor. E o medo de perder é tanto que quando a gente vai introduzi-lo, né, nessa comunidade que agora o que está acontecendo, né, e agora as coisas estão voltando, introduzi-lo, né, voltando ao normal, a gente tem sentido algumas coisas. Por exemplo, as crianças estão extremamente faltosas, né, a gente tem muita falta de criança na escola. E quando a gente conversa com algumas mães, elas falam assim, mas sabe o que é? É porque ele tava assim, não tava muito bem, ou não dormiu, ou não acordou muito bem. Aí eu achei assim, que era melhor ele ficar comigo. E esse ficar comigo era um cuidado que é só meu, assim, né? Desse ser, só eu vou conseguir isso. E aí, por que eu tô trazendo isso com tanta ênfase, né? Eu vivi isso com o meu primeiro filho. O Pedro nasce, e quando o Pedro nasce, eu tinha um pavor, e era um pavor que não era normal, e eu conversava isso com as pessoas, de que alguém, a qualquer momento, ia tirar o Pedro de mim. E aí e eu nunca mais ia ver o Pedro, assim. Então eu ia buscar o Pedro na escola, e aí a professora, e aí chamava, né, o porteiro chamava, né, Pedro. E se o Pedro não aparecesse nos minutos que eu imaginava que era o correto dele aparecer, meu coração disparava, eu falava, aconteceu alguma coisa, alguém levou meu filho, eu nunca mais vou vê-lo. E isso me trazia, assim, angústias, e essa angústia ela era frequente. E aí eu achava que eu tinha que fazer absolutamente tudo pro Pedro, né? Eu tinha que dar comida pro Pedro, eu tinha que estar o tempo todo com o Pedro, porque a qualquer momento as pessoas iam tirar o Pedro de mim e eu nunca mais ia ver o Pedro. E aí é lógico que eu fui procurar ajuda, porque tem algumas coisas que sozinho a gente não consegue, a gente tem que procurar ajuda. E conversando com amigos, né, e conversando com a minha terapeuta e tudo mais. E aí depois isso é uma história para depois, e aí depois aconteceu uma história na minha vida muito maluca, e esse medo ele foi embora de um jeito, mas foi uma coisa que ficou para um outro momento, assim, que não foi uma coisa muito científica, foi uma coisa mais espiritual. E aí, mas dentro desse... E agora, José, esse medo de perder o filho, a gente acaba, e a gente tem percebido isso nas crianças pequenas e também nos nossos adolescentes, que eles ficaram sem nenhuma autonomia. E que quando eu chamo essas mães para conversar, e eu tenho feito isso, gente, desde fevereiro, nós estamos em maio, desde fevereiro eu converso com mães todos os dias. Todos os dias eu tenho reunião com essas famílias. E as mães relatam que, assim, quem dá comida pra ele sou eu, quem veste ele sou eu, quem limpa essa criança, quem faz essa higiene dessa criança sou eu. E que essas crianças ficaram dependentes ao ponto, e eu lembro de um psiquiatra falando nessas lives que a gente assistiu, que eles falaram assim, tem mães que deixam os seus filhos podados a tal ponto que eles chegam a ficar decepados. Ele até usou essa palavra, como se eles perdessem, como se os filhos perdessem os braços e as pernas. Como se eles perdessem a capacidade de realizar coisas, né? A Mônica está falando sobre pessoas que, ao invés de deixar que a criança se troque, ao invés de deixar que a criança coma, que ela coma sozinha, que
eu dou a comida, pode deixar que eu faço, né? Pode deixar que eu visto, pode deixar que eu escolho a roupa, pode deixar que eu escolho o que você vai comer, pode deixar que eu faço todas as decisões. Deixa que eu tomo as decisões por você e você vai. Que sai daquela conversa que a gente já teve em algumas, no Agora José antes, que é quando a gente faz pra agilizar as coisas. Aí eu dou comida pra ser mais rápida, não sei o quê. E a gente comentou em outro episódio que isso foi muito comum durante a pandemia também. Isso. Uma vez que estava o pai, a mãe, o avô, a avó, às vezes em casa, mas trabalhando à distância, né? E esse trabalho remoto que estava acontecendo criou uma dificuldade muito grande de logística da casa, né? Porque a criança sentia que você estava ali, mas você estava ausente, porque na verdade você estava presente na casa fisicamente, mas você continuava no seu trabalho remoto ali e não estava disponível para a criança. E quando a criança precisava de uma coisa, quando você estava trabalhando, você ia lá, resolvia rápido, o mais rápido possível, e para poder voltar para o trabalho. E aí é diferente desse medo de resolver, dessa coisa de resolver. Não, eu tenho que me fazer necessária, né? Se eu não der a comida para esta criança, ela não vai comer ou ela não vai mais precisar de mim. Se eu não trocar essa criança, ela não vai mais precisar de mim. E você acha que se eu ensiná-la, ela não vai mais precisar de mim. Você acha que o medo é esse? Que a mãe, o pai, a avó sente o medo de se tornar desnecessário. Desnecessário. Se eu ensinar minha criança a trocar sozinha, ela nunca mais vai me perguntar que roupa que eu... mãe, vem me ajudar a trocar. Ela vai lá e vai trocar do jeito que ela acha melhor. Exato. E aí, o que eu faço da minha vida então? E eu tenho relatos de mãe, eu queria trazer agora, e eu tenho falado sobre as mães, né? Essa importância desse treino dessa autonomia, dessa criança, dessa satisfação dessa criança fazer as coisas por ela mesma. E aí algumas mães chorando diz assim pra mim, e eu faço o que nesta hora? E o que eu faço? É como se eu perdesse esta função de mãe. E aí eu digo pra elas, não, as coisas só complicam, ele só vai precisar mais de você, né? E aí esse medo que eu trouxe hoje é, saia deste lugar de fazer com que o seu filho fique extremamente dependente de você e se coloque no lugar de ser a mãe desse filho que vai estar sempre lá para auxiliar e para orientar essa criança. E aí é isso agora, assim. O Agora José, dessa semana, quando a gente vem depois dessa pandemia, que esse elo dessas mães com esses filhos foram tão fortes, que está tão difícil, que a mãe quando chega para entregar o filho para a professora, e eu tive fala das professoras, assim, as professoras elas falaram assim, eu me sinto a bruaca da história. Teve uma professora que falou assim, eu me sinto a sogra, né? Como se ela estivesse entregando o filho para quem ela não quer, né? Para uma pessoa que não é a mais desejada, porque a mãe tem esse medo de perder esse lugar de mãe. E a criança percebe tanto isso, né? De que está entregando. Ela não quer ficar. E daí a criança vai chorar, vai querer não ficar na escola. Né? Até as crianças maiores, a gente não está falando só de bebezinho que eu entrego no colo. Mesmo uma criança de 7, 8 anos, eu vou levar para a escola com aquele ar de que eu não deveria estar levando, a criança fala assim, não quero ir, não. E aí a gente vai falar sobre as consequências disso, assim, né? De me colocar nesse lugar dessa dependência das duas partes, né? A criança é muito mais cômodo para ela, é muito mais cômodo ela estar sentada e ela pedir água e você correndo trazer a água, ou você correndo, ou você o tempo todo perguntando se precisa de alguma coisa, a mãe tá aqui, se precisar só chamar, nananana, não é se precisar só chamar, se levanta que a mãe tá aqui no outro cômodo, levanta e vem conversar comigo. A gente tem praticado muito isso, a gente tem uma filha que ela gosta muito, a nossa filha menor, ela gosta muito que a gente fique meio odiando ela gosta disso, e aí ela chama a gente pra ir até ela. E a gente diz pra ela, não, vem você até a gente. Ela fica muito brava com isso, como se ela não tivesse sido atendida. E na realidade a gente quer que ela tenha essa autonomia. Se ela quer alguma coisa, ela tem que vir atrás daquilo que ela quer. Não a coisa tem que ir atrás dela, né? E aí essas mães hoje, e esse encontro, né, e esse amor nesse filho, depois vira mais do que um cuidado e um carinho. Vira uma obrigação. E aí, quando vira essa obrigação, eu já vou partindo para um lugar muito perigoso. Porque quando esse seu filho, que você cuidou e que você zelou e que você teve tanto medo de perder, porque ele era só seu,
quando ele vai para os outros lugares, ele não entende que as outras pessoas são compartilhadas, que o outro amigo é amigo também do outro. E eu também tive relato essa semana de uma mãe que fala assim, meu filho é seletivo na escolha de amigo, ele não aceita que o amigo tenha outro amigo. E aí eu perguntei pra ela, quantas amigas você leva pra casa? Nenhuma. Na verdade ele não é seletivo, ele é egoísta. Né? Ele quer que ele seja o centro da amizade, Exato. exclusivo pra ele, né? Ele é egocentrista nesse momento. E a gente sabe que depende da idade que essa criança tem, esse egocentrismo já está Passando da hora, né? Já não é mais Porque as ali. crianças compartilham, a gente pensava nisso, elas gostam de brincar com outras crianças, né? Essa criança que quer uma criança só pra ela e sofre muito quando essa criança brinca com outra criança e ela não vai junto, porque geralmente assim, a gente tá aqui brincando nós dois, aparece mais um, nós vamos brincar nós três, aparece mais um, nós vamos brincar nós quatro, né? Não aparece mais um, eu me afasto, agora você vai brincar com o outro, né? E de uma certa forma essa criança também tem esse paralelo dentro de casa. Se a casa tem 2, 3 pessoas, por exemplo, é a criança que a mãe tá brincando com ela. E se a mãe começa a conversar com o irmão, por exemplo, ela fica brava porque agora é hora de atenção. Ou de conversa com o pai, ou com a avó, né, com qualquer pessoa. Não, presta atenção em mim, né? Fica aqui comigo. A criança segura o rosto, vocês têm crianças que seguram o rosto e viram o rosto? E a mãe fala que é tão bonitinho quando ele quer, né? Que realmente, porque ele acha que eu não tô prestando atenção. Com as duas mãozinhas, eu ouço esse relato, com as duas mãozinhas, ele pega no meu rosto e vira. Olha pra eu olhar. Essa criança não é só tão bonitinha assim, né? Ela quer essa atenção exclusiva. E aí, eu entendo que na pandemia, isso aconteceu. E agora está na hora. Está na hora de você começar, mãe, a exercer todos os papéis. Todos os papéis. A gente não vai deixar de ser mãe e ninguém vai roubar os nossos filhos se eles estiverem em ambiente seguro. Eu não quero entrar em outra situação, né? Mas se eles estiverem na escola, eles estiverem em ambiente seguro, ninguém vai roubar os nossos filhos. E aí a gente vai ter que ensinar os nossos filhos que existem outros papéis. Que eu sou a mãe, mas que eu também sou a amiga da fulana, mas que eu também sou a namorada, mas que eu também sou a filha, né? Mas que eu também sou uma pessoa que tem um nome. E aí muitas vezes as crianças chegam e você pergunta assim, como é o nome da mamãe? Mamãe. Não, sua mamãe tem um nome. Não, mamãe. Como é o nome da mamãe? Não sei o nome da mamãe. Porque não entende que além da mamãe, né, antes da mamãe, era uma pessoa que é uma pessoa que tem vários desejos, que é uma pessoa que sabe fazer várias outras coisas. Quer realizar, né? Que tem momentos dela. Então você como mãe, como pai, né, como familiar, você tem que ter os seus momentos, né? Os momentos onde você está fazendo o seu lazer, a coisa que você gosta, né? O seu prazer, né? Não é? Essa dedicação não pode ser o tempo todo, né? Então a gente não pôde mostrar, e aí eu vou falar para a mãe da pandemia, a gente não pôde mostrar o mundo para os nossos filhos e nem os nossos filhos para o mundo. E eu estou falando isso com uma certa propriedade porque a gente ganhou uma sobrinha na pandemia. Eu tenho uma sobrinha de pandemia. A Larissa foi uma criança muito desejada pela família toda, pelos pais. E ela nasce na pandemia. E nós somos de uma família muito grande, que adora quando nasce, e aí todo mundo vai visitar, né? Tem aquela coisa, assim, o Pedro quando nasceu, no dia seguinte foi parto normal, no dia seguinte eu tava na sala e tinha mais de 25 pessoas na sala. E é este momento, assim, dessa alegria, dessa vida nessa família, essa família crescendo. E a gente não pôde mostrar os nossos filhos para este mundo e nem o mundo para os nossos filhos. E a gente foi aprendendo e a se fechando dentro desse mundo mãe-filho, pai-filho, vó-filho, irmão com irmão. E agora tá na hora do E Agora José. E aí o E Agora José hoje não tenha medo. Quando eu trago esse medo de mãe, agora a gente vai ter que mostrar o mundo para os nossos filhos. Porque a mãe que vai criar o filho
que vai ter aquela autonomia, que vai nos encher de orgulho, que vai ser gentil, né? Aquela criança, aquela menina que é gentil, aquele menino que é gentil com as pessoas, que tem olhar para as outras pessoas. Ele precisa ter as outras pessoas, ele precisa olhar para as outras pessoas, conviver com outras pessoas. Ele precisa olhar produções de outras pessoas. A gente fala isso muito em casa, né? A gente tem um filho, ele fala, eu não gosto de museu. Ele é adolescente, né? Ele tem toda uma questão, eu não gosto de museu, eu não gosto de arte. E aí a gente fala que além da arte, é o tempo que aquela pessoa, é a produção daquela pessoa, é a valorização do trabalho do outro. A gente está valorizando o trabalho do outro. Então, essa sensibilidade com o outro. Então, agora, José, como que eu vou para esse mundo agora? Como que eu apresento esse mundo agora? É apresentar outras visões de mundo, né? Porque, querendo ou não, quando a gente vive... Desculpa a minha voz, gente, que eu tô meio gripado, minha voz tá meio de pato. Tô até falando um pouquinho hoje. A né? família toda tá meio gripada. Então, assim, quando a gente cresce, quando uma criança vai crescendo, e a gente ficou praticamente 2 anos, crescendo dentro de uma comunidade muito pequena, toda a visão de mundo passa a ser uma visão de mundo muito estreita. Por mais que a gente tenha, mas nós somos super politizados, a gente fala sobre tudo dentro de casa, a gente curte arte, curte música, mesmo que sua visão de mundo e seus horizontes sejam muito ampliados, você está passando para o seu filho só o seu. Exato, né? Sempre tem o outro lado. Sempre tem muito mais no mundo. Sempre tem outros lados. E a convivência de familiares faz com que as pessoas fiquem mais parecidas, né? Então, a minha visão de mundo é um pouco mais parecida com a visão de mundo da minha esposa. Então, o pai e a mãe têm uma visão de mundo mais semelhante, né? Ele precisa ver outras coisas, até coisas ruins, né? Sim. Porque eu só consigo entender a luz quando eu vejo a escuridão, né? Ou quando eu não vejo. Quando eu estou no escuro, que eu entendo quanto a luz faz falta, né? Crianças que nasceram em casa com energia elétrica só percebem tudo que é elétrico na casa quando falta energia elétrica na casa. E você fala assim, então eu não vou fazer isso, eu vou tomar banho. Não, tomar banho não porque é elétrico. Então eu vou esquentar não sei o que no fogão. Mas meu fogão para acender é elétrico, eu tenho que achar um fósforo, e não tem o fósforo. Então a gente descobre que tudo é elétrico quando falta, né? Então, às vezes a gente descobre que uma coisa é boa quando a gente vê uma coisa ruim, né? As visões de mundo têm que se opor pra gente poder se desenvolver e crescer. Se você me permite, né? E hoje eu tô muito mãe. Eu tô muito mãe, aproveitando que domingo vai ser o Dia das Mães, tô muito mãe. Eu fui na reunião de pais do meu filho mais velho, do filho do meio, do Pudim, do Pedro. Pedro tem 15 anos. Ele tá no primeiro do ensino médio. E aí, Pedro, e eu disse isso, né? Vamos conversar. E Pedro é uma criança que conversa, né? A gente tem essa oportunidade. E na reunião de pais, eu adoro, gente. Pense uma pessoa que gosta de reunião de pais. Eu adoro ver o professor falando, quero falar, isso, aquela que levanta a mão, fica lá balançando, né? Pudim às vezes vai comigo e ele fala assim, você pode agora? Não. E aí eu falo, deixa eu sou mãe, agora eu sou mãe, assim, você vai ficar aquela, né, e tal. E aí, eu fui, eram muitos pais, né, minha primeira reunião de ensino médio, assim, né, eram muitos pais, foi num auditório gigantesco, é uma escola conhecida, tá, um auditório grande. E aí, a coordenadora falou de maneira muito sutil sobre alguns problemas, né, que estava tendo na adolescência, que estava tendo na escola, e eu achei ela super sutil. Eu falei, nossa, será que alguém entendeu, né, onde isso vai chegar? Eu, de professora, eu fico imaginando, né, eu trabalhando na escola, eu falei, gente, isso aí é bem pior do que ela tá falando, mas tudo bem. Ela quis ser sutil com os pais, ok. Uma mãe levanta e diz o seguinte, que ela não gostaria que o adolescente dela, que é o filho dela, né, que também tem 15 anos, e que a escola precisava, tivesse contato com alguns outros adolescentes que estão fazendo coisas que não condiz com a educação que ela deu. Então, assim, os adolescentes fumam no banheiro, fumam. Na minha época fumavam, na sua época fumavam, na sua época fumavam. Não adianta a gente dizer que não. Não tá certo, mas é um fato. Eles fumam no banheiro da escola. Tá, né? A escola é um lugar a ser preservado, o pai precisa saber disso. Aí outro vai dar outra live. Está errado. Tá errado. Né? A gente não tá falando que tá certo, tá errado. Mas... Tá errado.
Todas as escolas do mundo aconteceu isso. Sempre já aconteceu. Eles falam palavrão, e ela usa essa palavra. Eles falam palavrão, né? Na minha adolescência, falava palavrão. No condomínio, você leva o seu filho pequeno, o adolescente na praça, palavrão, no na parque, praça, a gente ouve palavrão. palavrões horríveis para as crianças, dói o ouvido, tá errado, Exato, mas acontece. falam palavrão. E ela fala com uma certa indignação, como se o que a escola vai fazer para que meu filho não tenha contato com essa pessoa. E aí levanta uma outra mãe antes que ela foi mais rápida, ela foi bem mais rápida que ela levantou a mão e era uma mãe, gente, muito legal, assim, sabe, engraçada. E aí ela falava, assim, de como ela orientava o filho dela. E aí ela trouxe a experiência de como ela orientava o filho dela em relação a isso. E eu achei muito legal, porque ela trouxe de uma maneira descontraída, a gente riu. E aí um pai, é difícil ver pais, né, se manifestem também nas reuniões, a gente gosta de ouvir todas as visões. E um pai fala, e ele diz assim, eu sou assistente social, eu trabalho, eu sei o quanto isso é difícil. E ele fala, já que é pra dizer, eu acho que todo mundo tem que pôr o seu na reta, assim, ele diz, né, que a gente precisava estar envolvido em todas essas situações. E aí eu levantei a mão e disse o seguinte, que eu acho que neste momento, o que a gente precisa ensinar para os nossos adolescentes é ter coragem. Então aquela mãe não tinha que estar preocupada em afastar o filho dela daquele outro que ela não acha, mas que ela tinha que ter coragem, ensinar o filho dela a ter coragem. Os nossos adolescentes precisam saber se posicionar. Eles não precisam se colocar em risco e nem precisa dizer para o outro que ele está fazendo errado. Eles não sabem, mas nós precisamos orientar. Eu disse para ela, eu falo para o meu filho que quando ele acha que alguma coisa não está legal, que alguém está fazendo uma coisa que ele não está legal, ele não precisa se omitir neste momento e deixar com que as coisas aconteçam, porque só os adultos daquela escola vão resolver isso. Não vão, porque às vezes o adulto não chega, a fala do adulto não chega para o adolescente. Mas que ele deveria assim dizer, cara, você acha mesmo que esse é o melhor lugar e que esse é o melhor caminho e que aqui é o lugar de você fazer isso? Você acha que vai dar certo, assim, com uma posição de quem não está julgando, com um comentário de amigo, ó. Né? Eu não faria. Eu não faria isso que você tá fazendo, mas eu acho que fumar na escola não é o melhor lugar, né? Sei lá, fumar na praça, fumar na rua, não sei. Mas fumar na escola, você sabe que não é o melhor lugar aqui, né? Ou alguma outra coisa, você fala assim, puxa, você acha mesmo que precisa usar este vocabulário? Quando tá entre a gente, só os adolescentes, a gente pode usar um vocabulário. Mas de repente, quando tá a diretora da escola, ou quando tá, sei lá, alguém da escola, a gente não vai usar, né? Que nem, o meu filho às vezes chama a gente de mano. E aí a gente fala, putz, mas isso não cabe. E essa semana, mano, né? A gente fala tanto sobre isso que ele percebeu. Ele foi numa reunião, ele é representante da sala dele, tem a vice-representante, ele é a representante junto, que é uma menina da sala dele. E eles foram para uma reunião. E a menina estava achando muito ruim por que eles falam desse jeito, né? Ela estava estranhando a formalidade da reunião, de como estava sendo falado. E ele falou assim, estava o diretor da escola nessa reunião, como que as pessoas iam falar? É diferente quando a gente fala na sala de aula e quando a gente fala na presença. É tão importante que as crianças vivam o mundo desde pequenininho, tem que aprender isso desde pequenininho. A minha filha pequenininha de 7 anos, a sua filha de 7 anos, já entende isso de que quando a diretora da escola, quando o diretor, na escola dela é um homem, quando o diretor da escola entra na sala, muda-se o vocabulário. É importante a gente entender que, seja lá como que você vê o mundo, mas quando o Papa entra, eu nem sou católico, mas se o Papa chegar perto de mim, eu mudo meu vocabulário perto do Papa. E se o presidente da República, que eu nem gosto, chegar perto, eu mudo meu vocabulário perto do presidente. Porque daí não é uma questão de gostar ou de não gostar, é uma questão de convivência social. A gente tem alguns padrões que são importantes, né? E a gente tem que entender. E aí, voltando ainda para o assunto que eu estava falando antes, eu só queria fechar. Não deixa eu fechar. Só você... E aí, eu fechei dizendo que para os nossos adolescentes que não viveram e que na pandemia se fecharam, e depois da minha fala, e eu não falei pouco, eu devo ter falado alguns minutos, algumas mães vieram me procurar, e depois eu falei assim, a gente precisa ensinar os nossos filhos a terem coragem de conhecer esse mundo.
coragem de se posicionar. Então, vamos ter coragem enquanto mães de mostrar o mundo para essas crianças e deixar com que eles vivam essas experiências. E vamos ensinar coragem para os nossos adolescentes. Coragem de se posicionar. Nós estamos em tempos que eles ficaram dentro dessa bolha de casa, protegido, e que agora sair dessa bolha é muito difícil. Então, ele precisa ter coragem e ele precisa ter a tranquilidade de que ele errar, ele não vai ser massacrado daquela maneira. O adolescente vai errar. E ele vai, mas ele tem 15 anos, ele vai errar como se fosse um menino de 10, vai, porque ele não viveu essas coisas. Particularmente ele vai nesse errar momento, neste momento. ou de 15 é como se fosse 13. E se a gente não puder errar, e a gente fala isso muito, se os nossos filhos, se os nossos adolescentes da nossa sociedade não puderem errar, enquanto eles são adolescentes, eles vão errar aos 20, 30 anos, porque eles não viveram essa fase. Então essa fase faz parte. E é o que a gente está vendo, né? A gente está vendo adolescentes com uma imaturidade emocional muito grande, talvez porque não tenham vivido uma adolescência de maneira adequada, né? Porque a adolescência é normalmente a idade da rebeldia, do questionar os padrões, porque uma sociedade só evolui porque em algum momento alguém questiona como ela funciona, né? Senão a gente teria a mesma sociedade dos anos 20 até hoje, isso é tudo igual. Né? Se a gente mudou a sociedade do jeito que a gente mudou e a gente foi para frente por muitos anos, agora está meio devagarinho, é porque a gente questionou a geração anterior. E aonde que acontece esse questionamento? Nessa transição da adolescência, né? Existe toda uma questão neurológica para isso, que explica, né? Então é social, é emocional, é química, né? Física. Então o jovem vem construindo a sua visão de mundo, incorporando muitas coisas, e no adolescente é hora dele praticar uma nova visão de mundo. E só praticando uma nova visão de mundo que ele vai conseguir. E com o respaldo de vocês, tá bom? É muito importante. O nosso filho é atleta. E a gente sempre foi instrumentalizando ele, por exemplo. Assim, a gente não sabe que ele vai ter contato com drogas, sabe que vai ter. Na rua, na escola, em algum lugar vai ter. Por que a gente está falando isso? Porque a gente está falando de medo de família. Dos né? medos da família. Dos medos da família. E daí, vai ter. E daí, uma hora ele vai ter contato com droga, mais cedo, mais tarde, vai ter com questões sexuais, com questões não sei o que, vai ter. A gente tem que ensiná-los, a gente não vai conseguir protegê-los, a gente tem que ensiná-los a se proteger. Né? Eu fui atleta quando eu era novo, e eu sempre uso esse argumento para meu filho, falo assim, aproveite que você tem esse perfil atleta, que você disputa campeonato estadual, que disputa campeonato oficialmente, é um atleta mesmo, tem medalhas e tal, porque a hora que a pessoa fala assim, você não quer usar droga? Quando você fala não quero, né? Qual que é a sensação do grupo social? Você é fraquinho, você é bundão, você não sei o quê. Então você, às vezes, tem que se autoafirmar e falar assim, então tá bom, vou usar. Acontece isso com crianças, com adolescentes, com todas as idades. E daí você tem uma argumentação, não é porque minha religião não permite, não é porque minha mãe não deixou. É porque eu gosto do meu corpo, porque eu sou atleta. E tem outros 1000 motivos. Porque eu sou artista, porque eu danço, porque eu consigo... Eu sou muito feliz do jeito que eu sou, eu gosto da minha cabeça do jeito que ela é. Ele é alérgico também, eu falava assim pra ele, cuidado com o que você vai colocar nessa boca aí de ser alérgico. Né? Era uma estratégia minha. São ferramentas que a gente vai dando para as crianças e para os jovens de como eles enfrentarem o mundo, né? Então, no começo a gente fez a pergunta, né? E meu papel daí? O seu papel é daí dar essas dicas, mostrar apresentar esse os mundo. caminhos, deixar que ele veja as coisas certas e erradas do mundo e dar o respaldo, o suporte para que ele saiba escolher qual lado que ele vai ficar. E aí ele não vai te amar menos. E aí amor de mãe e amor à família, né? A esse personagem que representa essa mãe. Vocês tiveram, né? E depende das referências que vocês tiveram. Mas essa família que apresenta esse mundo, essa família que está lá se precisar, sem esse medo de que é meu, essa família que não poda, né? Essa família que não corta as pernas e não corta os braços, mas muito pelo contrário,
faz com que essa perna fique forte, faz com que esse braço fique forte para que ele possa fazer as coisas sozinho, né? Faça com que essa fala tenha coragem, que ele tenha coragem de falar, tenha coragem de falar o que dói dentro, tenha coragem de te procurar, porque sabe que você não é só a mãe, e sabe que você é a mãe, que você é a namorada, que você é a Mônica, que você é isso, que você é outras coisas, que dentre essas outras coisas, nesta hora você pode ajudar. Só queria indicar um livro que me ajudou muito, né, esse medo de mãe. Eu já fico preocupado com o tempo. Como esse canal é novo, o Instagram derruba exatamente com 1 hora. Né? Mas então, aí a gente já passou quanto tempo? Desculpa. Com 37. Mas já tá na hora, né, de acabar. Neste momento, assim, dos medos todos, né, e aí eu passei pelo Pedro, e quando eu cheguei na Bianca, o Pedro já tinha 7 anos, e aí eu tinha outros medos, eu não tinha mais medo de perder ele, mas tinha outros medos. E aí, nesse momento, assim, o Pudim é uma pessoa muito sensível às coisas do mundo, assim, ele tem um olhar muito particular, assim, às coisas do mundo. E aí, eu sou apaixonada por ele, aí é até difícil de falar, né, porque ele tem essa sensibilidade com as coisas que acontecem, e por muitas vezes ele fica olhando e quieto, e de repente ele fala uma coisa que você fala, gente, faz todo sentido isso, né? Eu não, só que ela vai falando, mas ele tem isso. E nesse momento, eu tava passando por um momento difícil, assim, com o Pedro, e também outros medos surgindo. Ele sai para passear com o Pedro, e a Bianca era bebê, e ele volta com 2 livros para eu ler. E um dos livros que ele me dá de presente é um que me ajudou muito. E o Pedro conta essa história, assim, ele faz uma outra comparação, mas ele fala, depois daquele dia que você, não sei o quê, né, a gente se entendeu melhor, e ele diz isso. E aí tem esse livro que eu adoro, eu indico para todo mundo, gente, acho que todo mundo, eu já li de novo, chama É Claro Que Eu Amo Você, Agora Vá Para o Seu Quarto, né, então é Educando Filhos com Amor e Limites. Então, é claro que eu amo você, agora vá para o seu quarto. Então, é um livro que eu indico. Ele vai falar um pouco de temperamentos, e isso a gente vai trazendo em outras lives. Mas ele traz, e esse livro é muito legal, e aí eu pude entender, né, dentro dos temperamentos eu pude entender algumas respostas do Pedro, algumas reações minhas, e ele vai trazendo no dia a dia. É uma mãe que escreve isso, ela não é brasileira, é americana, e ela escreve, ela é uma psicóloga, uma terapeuta, e ela escreve a experiência dela ela tem 4 filhos, com os filhos, e ela vai relatando as coisas do dia a dia, e como isso vai ajudando a gente, né, e é uma conversa, o livro é uma conversa, né, é uma identificação, só que vai dando dicas, é um livro de consulta, e vai dando dicas, e vai dando dicas. Então, a dica de hoje, assim, nessa semana, que não é uma semana especial, porque ser mãe é o tempo todo, e essa convenção aí, né, comercial, que a gente fala, que a gente nem acredita nessa convenção comercial, mas que é um dia que a gente lembra, né, olha, vamos aí, vamos abraçar minha mãe, né, vamos pensar, né, e acaba, o mundo acaba, essa energia acaba para esse ambiente familiar, né, uma semana que essa energia se volta para esse ambiente familiar, né, com dores ou com amores. Alguns com dores de perdas e outros com amores de construção de família, né? E eu acho que vale a pena essas famílias lerem esse livro. É claro que eu amo você, mas agora vá para o seu quarto. Então é esse equilíbrio dessa mãe que ama, mas que também diz aonde é a hora e como é a hora de fazer as coisas. Isso dá muitas lives, obrigada. Eu acho que hoje fica, tenham coragem, muita coragem, de mostrar o mundo pro filho depois desse intensivão que vocês ficaram com os filhos de vocês. E deem coragem pros filhos de vocês, desde o pequenininho, quando você leva ele pra escola, fala coragem, você vai conseguir, vai dar tudo certo. E diz pros seus filhos mais velhos, coragem. Isso aí. A gente acredita muito, né? A gente tem sempre uma visão bastante otimista do mundo.
E a gente acredita que a pandemia, essa tragédia que foi, o número de mortes que aconteceu, né, o número de falecimentos e perdas e lutos que está acontecendo ainda até hoje, tem que ter um motivo maior, né? E acho que o motivo era a gente parar e refletir sobre o mundo. E é dessa reflexão que surge esse nosso bate-papo. E agora, José, que a gente... agora, José é uma poesia de Drummond que fala isso, né? E agora, José, a noite acabou, a festa acabou, né? Esse sentido de que eu estava caminhando até um ponto e alguma coisa mudou. E está naquele momento onde eu paro e observo quais serão os próximos passos. A poesia é muito mais política do que social, do que essa abordagem social afetiva que a gente está dando, mas ela serviu de inspiração para o nome, e agora José, para a gente poder começar a refletir sobre isso, sobre quais os próximos passos, quais os próximos caminhos que a gente vai seguir a partir desse momento de reflexão. Todo mundo, o mundo inteiro, né, uma pandemia pegar o mundo inteiro, todo mundo parou para refletir. E a gente não precisa voltar para a sociedade que a gente estava antes, a gente pode ir para uma nova sociedade. Então, a gente pode construir de um novo modo. E essa nova construção é com todo mundo participando. Então, ponha seu filho para participar da sociedade. Seu filho, sua filha pequenininha, médio, grande, adolescente, você como adulto, começa a participar mais da sociedade. Vamos viver numa sociedade melhor, porque era isso que estava ruim antes, né? A gente fala assim, puxa, mas a pandemia foi ruim, mas antes estava ruim também, né? A gente estava com problemas seríssimos, pessoas não se respeitando, então é o momento da gente refletir, convivemos em núcleos menores, ficamos num distanciamento social, sentimos a falta da distância, né, do convívio, e agora a gente tem que voltar para um convívio mais saudável. A gente está fazendo aqui à distância ainda, mas quem sabe logo a gente pode fazer algumas bate-papos presenciais, a gente pretende depois chamar as pessoas para vir conversar pessoalmente com a gente em alguns lugares e tal, a gente já está combinando algumas coisas assim, logo a gente divulga. O livro, a gente vai fazer um post com uma dica de livro, de leitura, com todos os dados, daí vocês podem pegar aqui no canal. Segue esse canal do Instagram para ele crescer, a gente ter mais recursos, a gente conseguir fazer mais coisas, para a gente alcançar mais pessoas. Se você gostou, você está até aqui com a gente aí, um tempão assistindo, você se interessou por alguma coisa, então compartilha com outras pessoas que também vão ter esse interesse. Assiste no YouTube, no Facebook, no Instagram, onde você achar mais confortável, a mídia que você gosta mais, a gente vai gravar, tá gravado em todos esses lugares. E a gente espera vocês na quinta-feira que vem de novo, quinta-feira de manhã, por volta de 10, 10 e meia, a gente começa aqui. O que é isso, José? Acompanha aqui, você recebe. Não, e agora, José? E agora, José? Eu sempre falo que é isso, José. Eu já tava achando estranho. Eu não ficar lá porque ele não tinha falado o que é José. E agora, José? E agora, José? Até a próxima, então. Tchau, tchau, gente. Tchau, gente. Vou desligar, tá longe.